períodos, alguns temas que têm uma relação direta com esse trabalho, né, com o trabalho que foi desenvolvido pelo naturalista. Dentro desse contexto agora, no mês de maio e abril, o nosso enfoque tem sido a seleção sexual e todos os mecanismos, né, dentro desse contexto da sexualidade, enfim, estratégias reprodutivas, temas diretamente relacionados. E para isso, né, nesse contexto, a gente tem mais uma vez a grande satisfação de trazer aqui para compartilhar um pouquinho, né, do seu conhecimento, da sua pesquisa, né, o professor Marco Antônio e a professora Yaroslava, se a pronúncia está correta, né, ambos do Instituto de Psicologia da USP, vamos trazer mais uma vez aqui, já estiveram aqui com a gente na programação do grande grupo da em fevereiro, foi um grande sucesso, por isso novamente a gente convidou, né, e eles aceitaram estar aqui com a gente hoje. Espero que vocês apreciem, tanto quanto a gente apreciou, é ótimo aí com certeza hoje. Lembrando que se alguém tiver interesse depois de uma atestado de participação, só não esquecer de assinar a listinha de presença que está limitado, né? E também estendo um convite para que se puderem ficar aqui na parte da tarde, a gente vai ter aí algumas atividades com alguns pesquisadores, alguns alunos aqui do museu também, dentro desse contexto ainda de estratégias evolutivas mais em grupos específicos, tá bom? Então, acho que vamos começar com a sua fala, né, professor? Seja muito bem-vindo e deixa eu falar para você. Beleza, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui de novo. Sou o Marco Varela. Vou fazer uma palestra especialmente criada para essa ocasião aqui. E espero que vocês gostem. A base dela vai ser a gente ampliar os nossos horizontes sobre o sexo, sobre a sexualidade, né? Então eu vou tentar abordar um pouquinho os significados do termo sexo, né? E os significados relacionados. Depois a gente vai falar dos determinantes sexuais, o que determina você ser de um sexo ou de outro. Depois eu vou falar das muitas razões e funções para se fazer sexo. E no final, as múltiplas vantagens da educação sexual. Bem? É um tema mais light, e bem mais relevante no contexto atual que a gente está vivendo. Não sei se vocês perceberam, ultimamente a gente está numa fase da nossa história onde as pessoas estão ficando cada vez mais cabeças fechadas, né? E essa ideia de múltiplas facetas é justamente para a gente abrir nossos horizontes, abrir a cabeça e tentar pensar nas diferentes facetas dessa sexualidade humana. Tudo bem? Então esse é o meu convite para vocês. Claro que muita gente, especialmente das ciências humanas, quando vai olhar para a biologia, acaba falando que as ciências, esse pessoal é tudo essencialista, reducionista, e quando você vai olhar para a biologia, especialmente contrastando com a física, você vai ver que ela não é muito simplista, tipológica, essencialista como a física é. A biologia ela é bem mais complexa. Sempre a gente está falando de populações, ou seja, sempre tem as variações individuais, nem os pinguins são todos iguais, entendeu? Então é importante a gente lembrar que a gente está falando sim de uma ciência, mas é uma ciência em um nível de complexidade maior, a contingência é importante, né, os efeitos, pensamento holista, então é um pouco dessa ideia que eu vou querer trazer para vocês. E claro, a biologia é uma daquelas ciências surpreendentes onde cada regra sempre tem que ser suplementada com muitas exceções, né? Menos essa daqui, essa é a única que não tem exceções, tá bom? Então só para nessa ideia de abrir a cabeça, né, de pensar que mesmo quando a gente acha uma regra, sempre vai ter várias exceções, então a gente tem que sempre ficar com a cabeça aberta, em se tratando de biologia. Quando a gente vai para o significado do termo sexo, a gente tem dois grandes entendimentos da palavra. O primeiro é sobre o tipo de reprodução, né? Então, a gente pode ter reprodução
por clones, que são as reproduções assexuadas ou por brotamento, né? Ou a gente pode ter a reprodução sexuada, que envolve assimilação ou troca de material genético entre os indivíduos. Não confundir com acasalamento, né? Muita gente confunde sexo com acasalamento. Acasalamento é a formação de casal, né? Acasalar, formar casal, né? Então é uma união de curto ou de longo prazo entre dois ou mais indivíduos por afinidade interpessoal para fins copulatórios e ou cuidado da prole, que pode ser biológico ou não biológico, tudo bem? Nem todo acasalamento precisa acabar em cópula, né? Ou em cuidado parental ou parental, tudo bem? Então nem todo acasalamento vai ter alguma atividade sexual, e a atividade sexual é muito maior do que cópula, né? Atividade sexual a gente pode definir como uma interação íntima que expressa atração, excitação, desejo e satisfação sexual, manuseando ou intertocando zonas erógenas do corpo. Então, a gente, no linguajar popular, a gente tende a chamar atividade sexual de sexo, mas é uma coisa muito mais ampla, né? Muita gente acha que, por exemplo, o sexo oral não é sexo, né? Porque acha que sexo é só cópula. Então, é bom a gente lembrar que sexo é toda atividade sexual. E cópula é uma das atividades sexuais, né, que compreende a junção insertiva dos órgãos sexuais necessárias à reprodução sexual, à transferência de material genético de machos para fêmeas. Tudo bem? E a inseminação natural é a deposição do esperma, quer dizer, nem toda cópula vai ter inseminação natural, nem toda atividade sexual precisa ter cópula, nem todo casamento precisa ter atividade sexual. Tudo bem? Então, para a gente se situar melhor quanto a isso. E claro, as pinturas rupestres já estão ensinando para a gente o Kama Sutra ancestral há muitos anos. Né? Essas são lá da Serra da Capivara. O segundo grande significado do sexo envolve os atores da atividade sexual, né? Então, se refere a um grupo de indivíduos possuindo um tipo de gameta, né? Sexo gamético. Aqueles indivíduos, e aí que é interessante, não importa o indivíduo, pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser até fungo. Se você olhar e esse indivíduo tem gametas menores imóveis, ele vai ser macho. Se ele tiver gametas maiores e imóveis, não se movimentam, ele vai ser fêmea. Tudo bem? Então dá para você olhar para uma planta e saber se é macho ou se é fêmea. Se você tiver um microscópio, conseguir olhar as células reprodutivas dela. Tudo bem? Ou se você for expert, você só olha na flor e você consegue identificar. É importante a gente lembrar que até essa regra tem exceção, né? E aí eu falei dos fungos, tem casos de fungos que tem não só dois sexos, o que tem o gameta maior e o que tem o gameta menor, mas tem até 13 diferentes tipos de sexo. Então, até essa regra que se aplica bem a vegetais e animais, tem as suas exceções também. Então, não vem com esse negócio que a biologia deixou claro que só tem dois sexos. Não. Bom, agora, se você querer definir macho e fêmea em outros níveis, você pode, mas você vai se complicar ainda mais, né? Se você quiser definir pelo cromossomo, por exemplo, você vai achar os indivíduos que têm uma configuração dos cromossomos sexuais diferente, daquele típico do XY do macho e XY da fêmea. E aí eu estou falando aqui da espécie humana, né? Porque muitas espécies variam na sua determinação cromossômica. Se for a questão cromossômica, tipo, a classificação do sexo, meio que a pessoa mesmo pode fazer, ou ela considera, tipo, além do macho, fêmea? É porque eu tipo, geralmente tenho uma discussão dessa, até com uma amiga minha, a gente tem pessoas que às vezes têm síndrome e isso afeta a parte do cromossomo, porque tipo, meio que a pessoa não é nem homem nem mulher, às vezes tem outro sexo, ou meio que afeta todo
físico dela. Então, tipo, como que é essa consideração? A gente vai chegar lá. Por quê? Porque a gente vai ver que vai ter uma cascata de eventos, desde o gene até o corpo, ao longo do seu desenvolvimento, antes e depois de nascer, que vai influenciar o como a gente se sente, como a gente é, como a gente parece, entendeu? Que genitais a gente tem, tudo bem? Tudo bem? Vamos chegar lá. Mas se você só estiver falando de cromossomo, tudo bem? Quem é X, na espécie humana, quem é XX, a mulher, quem é XY, é homem. E aí não precisa nem falar de homem e mulher, pode falar de macho e fêmea, né? São diferentes, sexos diferentes de gêneros, vai chegar lá também. Mas vai ter alguns indivíduos assim que você vai ficar na dúvida. Então não vai ser 100%, tem as exceções. Se você quiser classificar ainda os indivíduos em macho e fêmea olhando para a genitália delas, aí você vai ter também confusão, porque vai ter aqueles indivíduos que têm a genitália ambígua, que são os conhecidos como intersexuais. A genitália está no meio termo. A genitália masculina e feminina, ela, ao longo do desenvolvimento, ela vem das mesmas partes do corpo do feto. Bem, daí ela vai se diferenciando. Mais para esse lado vai ficar mais característica de macho, mais característica de fêmea. Mas, em alguns casos, a diferenciação não se completa. Então a gente pode ter, por exemplo, um degradê de masculinização ou feminização, né, da genitália, que essa não é nem 100% não é nem 100% feminino, não é nem 100% masculino, vai ter sempre um grau para lá ou para cá. Então sempre, se você quiser diferenciar macho e fêmea por genitália, você vai ter problemas também, tudo bem? A gente pode usar também características sexuais secundários, que, por exemplo, os machos adultos e secundários é porque eles aparecem depois, né? Os segundos aparecem depois da puberdade, então a voz fica mais grave nos machos, o ombro fica mais largo, fica com maior musculatura, barba. Já as mulheres cresce o seio, quadril, cintura dá uma afinada assim. Mas sempre vai ter aqueles indivíduos andrógenos que estão intermediários nesse processo, né? Então é complicado também a gente querer achar que essa definição. Dúvida das dúvidas, eu uso a definição do Gabriel, tá bom? E mais ainda a identidade de gênero, que é aquilo que a pessoa, como que a pessoa se sente, como que ela se identifica, entendeu? Se ela se identifica como um homem, um menino, ou como uma menina, ou uma mulher, né? E nem todo mundo precisa se identificar exatamente entre um e outro. Muitas sociedades ao longo do mundo têm culturas onde admite um terceiro gênero, um gênero que é intermediário entre homens e mulheres. Eu não sei exatamente como explicar isso, mas foi um professor da Verdade que falou isso, que tem casos que a pessoa nasce com aquele sexo, mas a mentalidade dela é do outro sexo. É uma parte do cérebro que faz isso com o animal, mas por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta, a gente ainda não sabe direito. É um processo muito complexo, mas esses são os transexuais, tudo bem? Então, você, desde pequeno, você sente que você está no corpo errado. Você gosta de coisas de menino, você gosta de brincadeiras de menino, você gosta de tudo que é de menino, mas você está no corpo de menina, por exemplo, entendeu? E esses são os transexuais. São esses os casos que, depois de muito acompanhamento, são recomendados para fazer a operação de mudança de sexo. E aí, quando eu falo mudança de sexo, estou falando de adequação da genitália ao sexo que você se identifica. Tudo bem? Sobre essa questão, tipo, a pessoa ela tem a querer trocar do sexo, tipo, vai, depois de menino, depois de menino. Isso seria mais uma questão cultural, porque a gente fala essa situação? As duas coisas, tanto cultural quanto biológico. Não dá muito para a gente separar o que é biológico e cultural. Mas se você pegar, por exemplo, filhotinhos de macacos restos, né, que nunca assistiram televisão na vida, e você joga um monte de brinquedos lá, você vê que os machinhos vão gostar com bolas, com carrinhos, e as fêmeas vão gostar de bonequinhas e animais de pelúcia. Então, tem uma tendência biológica que traz para essa escolha, mas claro que a cultura capitaliza e amplia isso, né? A ponto de que algumas pessoas que são mais intermediárias, né,
sentem, né, como é que fala? Isso. Imagina você entra numa loja de brinquedo, tudo é rosa ou azul, cadê os brinquedos verdes, amarelos, né, entendeu? Então, é importante a gente lembrar isso. O que eu estou tentando mostrar aqui, os múltiplos significados, é que a gente vai ter sempre uma gradação, não vai ter essência masculina, essência feminina e nada no mercado. Sempre vai ter uma gradação. Em todos os livros que você achar, percebeu? Sempre vai ter. Aqui, por exemplo, vão ter os transgêneros. Ou vão ter as pessoas que se identificam com o terceiro sexo, né? Então, são os queers, ou na nossa cultura são chamados queers. A Yarka vai saber melhor falar das outras culturas. Tem os. Como é que chama? Eu vou lembrar. Tem na Índia, tem até nos índios da América do Norte. Esse terceiro gênero está bem claro na antropologia. Então, aqui a moral da história é o seguinte: o Rio das Dúvidas vai olhar os gametas. Né? Lembrando, para cada um desses indicadores que você olhar, sempre vão ter pessoas intermediárias. Lembrando que biologia não é essência, é sim população, sempre vai ter uma variação. E aqui chega na cascata que eu te prometi. Para a gente se desenvolver, no momento da nossa vida, a gente é uma célula só, o zigoto, né? E é um dos cromossomos com óvulo. E daí, dependendo do número de cromossomos sexuais que você tem, você vai iniciar uma ou outra cascata de desenvolvimento. E nos mamíferos, o que é default, o que é padrão, se não tiver esse gene SRY, vai se desenvolver em corpo de menino. Por quê? Porque esse gene SRY, ele que vai iniciar a cascata para masculinizar as gônadas, que vão virar testículos ou ovários, tudo bem? Então, que vai iniciar a produção de testosterona. O testículo vai começar a produzir muita testosterona. Aqui, nesse gráfico, a gente tem aqui o nascimento, né? Lembrando que a nossa vida não começa quando a gente nasce, né? Lembra disso no seu aniversário, não precisa ser alguns meses antes do seu aniversário, você já pode comemorar. Então, nessa linha de cima você tem o nível de testosterona dos machos e aqui embaixo das fêmeas. E você vê que entre o primeiro e o segundo trimestre da gestação tem um pico muito grande de testosterona. E é isso que vai iniciar essa cascata aqui e vai masculinizar as gônadas, vão virar testículos. E daí você vai ter essa diferenciação hormonal, tipo, de os machos tendo mais testosterona, as fêmeas tendo mais estrógeno e progesterona. Os gametas vão se diferenciar, os espermatozoides novos. Depois, a anatomia primária, os genitais, vão começar a se diferenciar. Então, a genitália indiferenciada, inicial, dependendo do nível de testosterona, ela vai ficando cada vez mais parecida com o pênis e o saco escrotal e mais diferente do clitóris. O clitóris vem do mesmo tecido do pênis. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o pênis tem a ereção, tem aquele tecido esponjoso que entra no sangue, faz ele crescer, o clitóris também tem a mesma coisa. O interessante disso é que cada um desses locais do corpo, eles são influenciados em etapas diferentes, entendeu? Então, não necessariamente eles precisam estar completamente alinhados. É isso que eu quero, né? Pode acontecer um monte de coisa no seu desenvolvimento, de isso masculinizar mais, isso masculinizar menos, e daí depois essa testosterona não vai influenciar só a forma da sua genitália, vai influenciar a sua mente, vai influenciar o desenvolvimento do seu cérebro. Entendeu? Meninos recém-nascidos, eles olham mais, se você põe esses brinquedinhos que ficam pendurados no berço, eles olham mais para objetos do que para faces. E meninas olham mais para faces do que para objetos. Então, a gente sabe que essa testosterona tem um efeito na cognição antes da gente nascer. Tudo bem?
Depois que a gente nasce, lá na primeira infância, a gente vai ter a consolidação, ainda não se sabe em qual faixa etária direito isso acontece, mas chega um momento que a criança percebe, eu sou menino, eu sou menino, eu sou menino. Independente da genitália dela, ela não vai, tipo, deixa eu ver quem eu sou, entendeu? Não, é como ela se sente. E ela vai perguntando para as pessoas também, você. E depois, lá na puberdade, a gente vai ter de novo mais um pico, né, cadê o nosso gráfico dos hormônios? Olha lá. Lá na puberdade, a gente vai ter outro pico de testosterona, e aí vai nos dois sexos, mas nos machos sempre maior, né, que vai fazer essa segunda leva de reorganização do nosso corpo, né? Então, vai dar aquelas anatomias secundárias que a gente já falou. A barba fica mais a barba cresce, voz grave nos homens, C cresce para a cintura, nas fêmeas. E na cognição acontece também mais masculinização ou defeminização, né? Porque são dois processos diferentes. Você pode ter pessoas com a mente masculinizada que não foram defeminizadas, porque o padrão é a feminização. Entendeu? E é muito interessante aqui porque se você lembrar ou aprender como funcionam os hormônios, não adianta só você ter testosterona. Os hormônios funcionam como chave e fechadura. Imagina que você está andando na rua, você acha uma chave no chão. E aí? Yes, achei uma chave. Adianta alguma coisa na sua vida? Você não sabe qual é a porta. Entendeu? Então você tem que ter a testosterona, mas tem que ter um receptor para a testosterona nos diferentes órgãos onde a testosterona vai fazer efeito. Tem alguns casos de homens que nascem com uma mutação no gene que vai produzir o receptor da testosterona. Ou seja, não adianta nada de ter litros de testosterona no sangue se ela não vai abrir porta nenhuma. Imagina você chega a chave está bonitinha, mas a fechadura está quebrada. E aí você não precisa. Daí a testosterona não tem efeito. E esses homens XY nascem com outra mulher, mente de mulher. Entendeu? Então é muito interessante, você pode ter pessoas XY com uma anatomia. E uma coisa é a forma de você pensar, e outra coisa é a forma de você agir, né? Como você vai se comportar nesse momento histórico, nessa sociedade específica, que é o seu papel de gênero. Né? Muitas pessoas que têm uma cognição bem típicas de um sexo, tem muitas pessoas desse sexo que têm uma cognição mais típicas do outro sexo, e nem por isso elas precisam se vestir ou se comportar como as pessoas do outro sexo. Entendeu? Essas pessoas que sentem a necessidade de se comportar da forma do outro sexo seriam os transgêneros, né? Não confundir com os transexuais, aqueles que se sentem presos no corpo trocado. Né? Os transgêneros eles se sentem no sexo que o corpo deles é. Mas eles preferem, se sentem melhor socialmente, assumindo o papel do sexo oposto. No caso do Laerte, por exemplo, se faz mulher, ele se comporta. E a questão dos animais, quando tem esses erros genéticos, como que é o comportamento deles na natureza? Como a natureza é semelhante também. Tudo que eu estou falando aqui aplica para os outros animais também, né? Especialmente aqueles mais próximos da gente, primatas. Um detalhe da sua fala é que nem toda variação é erro, né? A gente, né? Na mentalidade essencialista, você tem o certo, que é homem e mulher, e o resto é tudo erro. Mas na mentalidade da biologia, não tem erro, é sempre a variação individual, entendeu? Sempre vai ter variação e aquelas pessoas mais típicas e as mais atípicas são normais. Né? A menos que aquilo cause um problema de saúde, né? Ou um distúrbio psicológico. Aí a gente pode começar a querer ver coisas erradas. Né? É importante a gente perceber isso quando a gente sai dessa esfera normativa, tem o certo e tem o erro, a gente percebe que a gente tem que contemplar toda uma variação na espécie humana, que existe nos outros animais também. O mais engraçado é que nos outros animais ninguém reclama.
né? Ninguém vai achar ruim, né, das variações. E se você for olhar a sexualidade dos outros animais, tem coisas 10 mil vezes mais bizarras do que tem no ser humano. As pessoas caem o queixo quando você começa a estudar a sexualidade dos outros animais. Mas aqui a moral da história é o seguinte: isso é uma cascata de eventos, cada uma dessas partes, seja corpo, seja mente, seja como você se sente, ela vai ter influência e vai ter a janela dela ao longo da etapa dela no desenvolvimento. Não necessariamente as coisas todas vão acontecer ao mesmo tempo. Até porque para essa secundária e essa primária a gente tem um gap de 20 anos. Entendeu? Então tudo isso daqui é um processo que vai acontecer, sei lá, em 20, 25 anos. Entendeu? Então um monte de coisa pode acontecer, frutos do acaso, né? Isso é normal. Então elas não necessariamente têm que estar alinhadas. E não tem problema se elas não estiverem alinhadas. Né? O problema é a gente achar que o certo está alinhado, quem não está alinhado vai para a fogueira. Abraçar toda essa variação. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo? Aqui no estudo recente, focando ainda nesses efeitos epigenéticos, né, ambientais, quer dizer, aqui em vermelho a gente tem um efeito lá do sexo cromossômico, né? Então a testosterona, daí tem a diferenciação das mônadas, né? E daí os testículos começam a produzir mais testosterona ainda e começam a influenciar, os genes continuam influenciando, e daí quando a gente nasce a gente tem os efeitos do ambiente extra-uterino, porque o ambiente também influencia antes da gente nascer. Então essa linhazinha podia estar pontilhada aqui para trás. E vai influenciando. Daí a gente tem exposição a produtos químicos que podem influenciar, por exemplo, tem alguns agrotóxicos que têm a forma química muito semelhante ao estrogênio, hormônio sexual feminino. Entendeu? E isso causa problema, não só os humanos, mas em gado, em animais de criação. Né? Muito agrotóxico no ambiente acaba acelerando a reprodução ou distorcendo o ciclo reprodutivo dos outros animais, incluindo a gente. Tá? O consumo de álcool vai influenciar e outras experiências. Então, vejam isso, o nível de complexidade que assume. E a gente só está levando em consideração 2, 3, 4 eventos, né? E 2 eventos aqui. Né? Isso é uma super simplificação. Então, está aqui uma imagem que eu gosto muito para você não esquecer dessas diferentes facetas, essas diferentes camadas da sexualidade. Né? Então a gente tem a camada psicológica, né, que diz respeito à identidade, e aí que está. Nenhuma dessas camadas você um dia, de caso pensado, escolheu. Okay? Todas elas têm efeitos tanto genéticos quanto ambientais, tanto biológicos quanto culturais, todas elas. Mas nenhuma delas você enfrentou, hoje estou me sentindo um homem, hoje estou me sentindo uma mulher. Ou então, hoje estou me sentindo mais feminino, vou me vestir de mulher, hoje estou me vestindo. Entendeu? Não é uma coisa assim que a gente decide ou é prazer, é uma coisa que a gente sente, é uma coisa que a gente expressa, uma coisa que a gente não sabe explicar bem de dentro. Né? Então, pensando no contínuo, então a gente teria pessoas que se identificam mais como mulher, mais como homem, e sempre tem os terceiros gêneros aqui. Expressão de gênero, né, que é o que eu falei aqui como papel de gênero. Né? Como você vai se comportar na sociedade, como você vai se vestir, como você vai se gesticular, o seu jeito de falar, você pode se expressar de uma forma mais feminina, quer dizer, nem todas as mulheres precisam se expressar de forma mais feminina, e vice-versa. E essa discrepância não significa que você é mais ou menos heterossexual, percebam, são dimensões diferentes. Elas podem estar alinhadas, elas têm inter-relação, mas elas são dimensões diferentes. Né? Tem as pessoas que se comportam de forma mais masculina e tem aquelas mais andrógenas, mais andro, homem, gino, é mulher, então a palavra junta os dois, é o meio termo. Né? Então está aqui a expressão, você lembra do comportamento. E daí tem o sexo biológico, né? Que a gente, aqui estão focando na genitália externa,
eu já aconselho vocês a focar nos gametas, para não ter esse problema. Mas, uma vez que você percebe que tem uma dimensão que vai variar em grau, aí cabe muito bem as pessoas heterossexuais no meio do caminho entre a genitália mais masculina e a genitália mais feminina. Orientação sexual, mesma coisa. A maioria das pessoas vão ser mais heterossexuais, mas vão ter aquelas pessoas mais homossexuais e tem aquelas pessoas no meio do caminho, as mais bissexuais, de ambos os sexos. Né? Você pode ser um homossexual masculino, então tem a comunidade dos ursos, por exemplo, que são aqueles homossexuais barbudos, motoqueiros, os caras se comportam de forma bem máscula, mais masculino que muito heterossexual, mas você pode ser um homem homossexual mais feminino e ser todo aquele jeito efeminado que você já deve ter visto. Né? Então, nem os homossexuais são todos iguais, porque você tem que lembrar que tem sempre a variação nas outras dimensões. E isso que é interessante, como a maioria das pessoas são heterossexuais, até aquelas pessoas transexuais, aquelas que se veem presas no corpo do sexo oposto, elas também são heterossexuais. Então causa um problema para elas, porque elas gostariam, imagina, você é uma mulher presa no corpo de homem. Então você gostaria de se relacionar com a mulher, né? Com o homem, quer dizer, mas aquele homem que vai gostar do corpo de homem vai ser homossexual. Então vai causar um conflito, entendeu? Então raros são os casos de transexuais homossexuais. Então, imagina a bagunça. Essa questão mesmo que você disse sobre o homossexual, tipo, na parte da organização dele, como que dá pra falar sobre isso? Eu mesmo sempre fico... Do mesmo jeito que todo mundo fala. Tipo, você pergunta mesmo para Você pergunta para a pessoa, tá? Se você sente mais atração pessoas do mesmo sexo, e quando você fala pessoas do mesmo sexo, para ela é o mesmo sexo que ela se sente, não é o sexo do corpo dela, entendeu? Então ela vai falar, atração pelo sexo oposto. Por mais que você olhe para o corpo dela e tipo, não, você é homossexual, não, você vê que é por conta dela estar no corpo trocado, assim, né? Alguma coisa ao longo do desenvolvimento dessa cascata impediu a masculinização ou feminização da identidade do gênero. E mais recente ainda, a gente tem a dimensão do estilo de relacionamento, o estilo especialmente em relação ao comprometimento. Né? As pessoas vão variar, tem pessoas que preferem ter relacionamentos amorosos mais comprometidos, namorar sério, casar, coisas firmes, que a gente chama de firme. Tem pessoas que são mais casuais, que não gostam de casamento, de namorar firme, gostam de ficar. Entendeu? E tem aquelas pessoas que estão no meio do caminho, elas gostam de namorar mais do que uma pessoa. Entendeu? São aquelas pessoas que poliamor que a gente está chamando na nossa sociedade, esse intermediário. Então, lembrando que é outra dimensão diferente. Entendeu? O fato de você ser homossexual não significa que você vai ser menos romântico e comprometido. Né? Muita gente acha que homossexuais são todos prometidos. Não. São dimensões diferentes, tem alguns alinhamentos, mas são dimensões diferentes, não pode esquecer. Tudo bem? E lembrando, o normal é estar dentro do contínuo. Se você saiu do contínuo, você é extraterrestre. Isso aqui é normal. Não vai ser normal da espécie humana. Não tem certo e não tem errado. Indo além ainda dessas 1, 2, 3, 4, 5 dimensões, a gente tem outras dimensões que são mais típicas de machos ou mais típicas de fêmeas na nossa espécie, que também vão variar todas em questão de grau. Né? Eu gosto desse texto que ele vai falar que eles são dials, né? Que eles são aquele, como é que chama? O relé, né? Como é que chama? Termostato, né? Um negócio que você vai variando gradualmente, não é um negócio que você liga e desliga. Bem, né? Para justamente a gente jogar fora essa noção essencialista de que tem uma categoria essencial de machos, uma categoria de fêmeas e nada a ver com isso. É sempre gradual, sempre uma dimensão contínua.
Então a gente tem, por exemplo, nas traços físicos, os homens tendem a ser mais altos e tendem a ter a puberdade um pouco depois. As mulheres tendem a ser mais baixa e tendem a ter a puberdade um pouco antes. Mas vai ter sempre uma variação grande dentro dos homens, dentro das mulheres, e uma sobreposição entre a curva populacional dos homens e das mulheres. Por mais que tenha diferença na altura entre homens e mulheres, todos os homens são mais altos que todas as mulheres. Tem sempre uma sobreposição na curva, para todas as características. Tudo bem? E aqui tem bastante, aqui ele só pôs 10 aqui. Né? Tudo bem, agora a gente chega alguma dúvida sobre aquela questão? Não? Ok. Agora a gente chega na questão das múltiplas razões e funções do sexo. Responde para mim, por que os humanos fazem sexo? Essas questões, tipo, o instinto. Oi? Eu acho que são duas questões. Parte do instinto de você procriar e manter a sua raça, e do simples querer o prazer. Exatamente. E aí, graças a essa palestra, você vai ver que tem mais. Olha que interessante. Esses dois autores perguntaram para mais de 270 universitários por que as pessoas fazem sexo. E daí, o top 6, né, os 6 mais motivos das mulheres foram esses. Eu me senti atraída pela pessoa, eu queria uma experiência de prazer físico, é muito bom, eu queria mostrar meu afeto pela pessoa, eu queria expressar meu amor pela pessoa, eu estava sexualmente excitado, eu queria ver. Dos homens, bem parecido. Estava atraído pela pessoa, é muito bom, queria uma experiência de prazer físico, é divertido, queria mostrar meu afeto pela pessoa, estava sexualmente excitado, eu queria ver. Ninguém falou eu queria passar os meus genes nas próximas gerações. Mas e aí, então falar que esse negócio de reprodução sexual serve para passar os genes, isso daí tá errado? Não. É caro, só é caro. É muito caro. Tudo bem? Olha que interessante, olha essa imagem que eu fiz. Aqui está a dimensão do espaço, micro e macro, do gene, célula, tecido, órgãos, sistemas, comportamentos, daqui já saiu do corpo, né? Interações entre díades, interações entre grupos, até intragrupos e intergrupos, espaço. E aqui a dimensão do tempo. Então, do mais presente, aqui agora, e a logaritmo em questão das unidades, até o mais passado. Quanto mais passado, maiores as unidades de tempo. Se você joga as perguntas que a gente faz nessa imagem, você consegue perceber que as razões que vão atuar nesse nível não são excludentes das razões que vão atuar nesse nível, nesse espaço, ou nesse espaço. Percebam? Quando você coloca no espaço-tempo, você consegue perceber que elas não são excludentes, elas são complementares. Então, por exemplo, a gente pode ter as razões pessoais estariam mais aqui no presente, mais perto aqui do comportamento, né? Razões pessoais para fazer sexo. Fazemos por prazer, por amor, por excitação, por vingança, por obter recurso, né? Essas razões, elas estão em escalas de tempo menores. E elas estão mais próximas da sua ocorrência, mais próximas da ocorrência do sexo em si. Tudo bem? Não quer dizer que não existam razões socioecológicas. Que essas razões elas vão estar um pouco mais para baixo e um pouco mais para frente, né? Resolver conflitos, manter a coesão entre as pessoas, definir a hierarquia, são todas razões para se fazer sexo, mas não são razões pessoais, são razões ecológicas. Tudo bem? E essas razões ecológicas, elas estão intermediárias das razões mais para baixo, mais distantes, que são as razões evolutivas, que é passar os genes para frente. Tudo bem? Você não precisa fazer conscientemente isso ou isso para você estar fazendo isso direitinho. Tudo bem? Porque isso não significa que elas são excludentes. E também não significa que uma é mais certa que a outra. Perceba? Tudo bem? Enquanto você não juntar todos os níveis, você não vai enxergar o elefante. Se você só ficar no nível pessoal, você vai achar que o elefante é uma cobra. Né? Se você só ficar no nível evolutivo, você vai achar que o elefante é uma parede. Entendeu? Quando você junta tudo, você enxerga o elefante. Essa é a ideia. Essa é uma ideia também de você abrir a mente para as múltiplas razões que elas são concomitantes em níveis diferentes. Os 100 níveis diferentes não são excludentes. Tudo bem?
Então eu fiz um quadro aqui para simplificar, para a gente tentar encher de novo. Aqui é do espaço, aqui é do tempo, mais presente, mais para o passado. E a gente tem um mecanismo no cérebro que gera desejo sexual, especialmente depois da puberdade. Isso é o que ele faz. Agora, se você for no congresso de sexologia e falar de função sexual, eles vão falar ou de funcionamento dos genitais durante o ato sexual, ou eles vão falar de benefícios médicos, né? Parece que o sexo aumenta a imunidade, aumenta a saúde do coração, diminui a pressão sanguínea, é uma forma de exercício, aliviador, ajuda a reduzir câncer de próstata, melhora o sono, aumenta a libido, melhora o controle da bexiga nas mulheres e aumenta a ocitocina e as conexões empáticas, né? Isso está bem mais próximo do espaço do ato em si, mas ainda não é a razão pela qual as pessoas fazem sexo. Vou fazer sexo porque eu preciso aliviar essa dor. Não é? Daí a dor de cabeça já não é mais desculpa, percebeu? Excelente, é isso que eu falo. Aquele estudo que eu mostrei para vocês, depois eles reuniram todos os grupos de resposta das razões pelas quais as pessoas fazem sexo, e eles concluíram que tem 4 grandes domínios, 4 grandes fatores. Razões físicas, né? Reduzir o estresse, prazer, buscar uma experiência, atingir uma meta, então recursos, vingança, status. Insegurança, então aumentar a autoestima da pessoa, ou guardar o parceiro, né, para não terminar a relação, por exemplo. E razões emocionais, amor. Então, essas são as razões subjetivas das pessoas. Tem um lugarzinho para elas aqui, tá bom? Elas não são mais certas ou mais erradas, elas têm o lugar delas no espaço-tempo. Então, elas são complementares às razões médicas e às razões ecológicas, coesão pessoal, resolução de conflito, manutenção da hierarquia, tudo bem? E daí você entende, se você olha para cá, você entende, por exemplo, a sexualidade dos monólogos, né? Que eles fazem sexo como a gente diria bom dia, boa tarde, tipo, uma coisa assim, então, disseminada em várias formações de indivíduos, em vários contextos, em várias posições. Então, você fica pensando, mas esse negócio de sexo não é para a gente reproduzir, como que esses primatas fazem sexo a todo momento, para toda razão? Assim que você entende que tem várias outras razões, você vai entender que não tem nada mais, certo? E eles ajudam muito a coesão entre eles, inclusive. Tudo bem? E daí já sumiu todo o mistério da homossexualidade, já sumiu, percebeu? Mas a homossexualidade, mesmo o sexo, não reproduz. Ué, não quer dizer que isso não é vantajoso, é vantajoso. Você diminui o conflito, fica mais unido, você atinge prazer, emoção, isso melhora a sua saúde. E claro, lá no final tem a função biológica evolutiva, passar os genes para frente. Mas o número de vezes que as pessoas fazem sexo com esse fim é tão minúsculo que se a gente reduzir toda a sexualidade a isso, vai estar jogando meio que 99% da coisa fora. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Interessante, eu criei essa grade aqui justamente para a gente se forçar, porque é difícil a gente pensar em múltiplos eventos, em múltiplos fatores, mas quando você coloca eles, seus devidos lugares no espaço e no tempo, você já começa a sentir mais seguro. Veja um exemplo de um erro de confundir diferentes locais nessa nossa grade espaço-temporal. O adultério não pode ser uma estratégia para propagar os genes egoístas, pois os adúlteros tomam providências contraceptivas. Essa história de gene egoísta, de passar os genes para frente, para trair, isso não tem nada a ver, porque as pessoas quando estão traindo, elas estão traindo. Calma. O desejo sexual e o desejo de ter filho não são uma estratégia das pessoas para propagar seus genes. Ninguém fala isso. Bem, a gente descobriu os genes faz muito tempo. Né? São uma estratégia das pessoas para obterem os prazeres do sexo, os prazeres de serem pais. Esses prazeres, eles estão ali porque os prazeres, sim, são a estratégia dos genes para se propagarem filhos e filhas.
Tudo bem? Entendeu? Gini, você é o meu namorado. E? Então por que você está beijando a Lindsay? Ah, eu só estou maximizando o meu sucesso reprodutivo diferencial. Ninguém faz isso. Ninguém pensa consciente nisso. E você não precisa pensar consciente nisso para acabar fazendo isso. Tudo bem? Então, em níveis diferentes. Alguma dúvida? Ok. E agora, chegando no final, a gente precisa entender as vantagens da gente falar mais sobre o sexo, da gente ler mais sobre o sexo e da gente ensinar mais sobre a sexualidade humana, especialmente para as pessoas em desenvolvimento. Né? O que é educação sexual? É falar sobre o corpo, é ajudar as crianças a desenvolver a autoestima, é ensinar a criança como diferenciar toques de afeto a toques abusivos, é ensinar que ninguém pode tocar nas partes íntimas só porque quer, né? É orientá-la sobre como pedir ajuda em caso de perigo, né? E é responder as perguntas das crianças de acordo com a faixa etária, com honestidade e qualidade de informações, né? Inventar a história de cegonha, explicar direito, mas explicar no lugar de certo. Essa parte de como se explicar, de onde coisa, deixa eu tenho uma irmã de 8 anos. Às vezes ela pergunta isso e assim, eu ainda não respondi ela, mas eu gostaria de responder, mas não sei como. Tipo, qual seria a melhor abordagem? 8 anos. O problema é que, a partir que você entende biologia, você sabe que mesmo as crianças na mesma faixa etária, elas não estão necessariamente no mesmo ponto de desenvolvimento. Então, eu não conheço o seu irmão, fica difícil eu dar um palpite, mas aconselho você começar com outras espécies, mas com plantas, com outros animais, entendeu? Ver se ela sabe os sexos, né? Qual que é macho, qual que é fêmea, se ela conhece a diferença das genitálias, veja se ela, o que ela acha, que ela acho difícil eu te dar um conselho bem pontual assim, mas vale a pena de pesquisar, porque a literatura é muito grande nisso. Eu sou novo ainda nessa área da educação sexual, mas com certeza tem uma forma, um nível certo de falar sobre isso de forma honesta. Não chega e falar, é porque veio a cegonha, é a mágica e tal. Não, de forma honesta. Mas de uma forma que não seja ofensiva, que não seja vulgar, uma forma que você não entender. Deixa eu falar, só uma experiência que eu tenho. Eu sou educadora aqui no museu e eu atendo crianças de todas as faixas etárias, inclusive pequenininhos, a partir de 2 anos, mas vamos supor, e a gente fala da diversidade sexual ali, de machos e fêmeas, e todas as crianças, todas, com raríssimas exceções, falam. Aí a gente fala assim, tem o pavão e a fêmea e o macho, né? Por que eles são diferentes? Todas elas respondem que é para atrair a fêmea. E aí eu pergunto, mas por que tem que atrair a fêmea, né? Porque eles têm que ter filhotes. Quer dizer, então, na minha opinião, eles já têm essa noção, né? Forte, principalmente pelo acesso que tem a um monte de conhecimentos, né? Às vezes, assim, criança de 3, 4 anos, eles não sabem o que significa macho e fêmea, mas eles sabem o que significa menino e menina, entendeu? Então aí você fala, não, mas por que a menina? Para ficar bonita, para, como é que agradar, não é agradar, que eles falam uma palavra muito legal que eu acabei de... Então eu tenho a impressão, né, pelo que eu tenho, a minha experiência, né, não li texto sobre, que as crianças de fato, elas têm uma noção muito forte de que de fato precisa de uma fêmea, de um macho, e que o macho tem uma coisa que ele faz no corpo, no canto, na dança, que ele atrai o parceiro e que isso significa filhotes. Eu tenho essa impressão. Isso é só para te dizer que talvez a sua irmã já saiba um monte de coisas, não sei também a idade, a maturidade de cada um, mas 8 anos, pela minha experiência, as crianças já... Pergunta bastante, vê o que ela já sabe, complementa. Traz ela no museu para ela ver os machos e as fêmeas diferentes. É legal. E claro, o
que não é a educação sexual que as pessoas acham que é ensinar as crianças a fazer sexo. Isso não faz, a criança não namora, entendeu? É fazer a criança dançar músicas erotizadas, pole dance, striptease, não é disso. Mostrar pornografia para as crianças, entendeu? Eu gosto muito dessa imagem. Então, seu filho precisa de orientação sexual para saber detectar tentativas de abuso, evitar doenças sexualmente transmissíveis, evitar gravidez precoce, conhecer o próprio corpo, né? Respeitar o corpo dos outros, respeitar a orientação sexual dos outros, né? Então, são múltiplas as vantagens das razões pelas quais a gente precisa ensinar. Agora, tem jeitos e jeitos de ensinar, né? Nos Estados Unidos, o que acontece? O governo financia educação sexual, mas eles financiam só um tipo muito específico de educação sexual, conhecida como abstinência. Né? A forma mais segura de fazer sexo é só fazer depois do casamento, lá com 39 anos. Vocês pensam com você, não parece lógico? Pô, se eu não fizer sexo, eu não vou pegar doença sexualmente transmissível. Se eu não fizer sexo, não vai ter gravidez na adolescência. Não parece lógico isso? O que vocês acham? Que é isso que acontece? Não. Exatamente o contrário. Vocês conhecem adolescente? Fala para eles não fazerem uma coisa. Né? Não mexa no celular na hora da prova. Olha esse estudo, que legal. 2011. Pegaram os dados de 2000, eles tinham dados de 2005, se eu não me engano, dados nacionais dos Estados Unidos. O nível de foco na abstinência da educação sexual. E aqui, porcentagem de gravidez na adolescência. Quanto mais eles falam para não fazer sexo, mais tem caso de gravidez na adolescência. Mas no caso do ProEd, ele ensina você tipo, a ter medo das drogas. Nunca é tipo, eles transmitem bem sobre o que é, Exatamente. Se você tem medo, mas tem fascínio, você vai acabar fazendo de qualquer jeito. É tipo, você mostra o conhecimento, mas você não fala direito sobre a pessoa, tipo, uma hora vai ter Muita gente acha que a aula de educação sexual é mostrar um monte de foto horrorosa de doenças sexualmente transmissíveis. Os genitais todos destruídos, assim. Tipo, só para assustar as pessoas para não fazerem sexo. A gente sente atração, a gente namora na adolescência, entendeu? Não funciona, é exatamente o contrário. Você não vai incentivar, você vai falar, ó, quando chegar a sua hora, você se sentir pronto, achar uma pessoa, você vai fazer, mas você vai fazer da forma certa, entendeu? Da forma que menos vai te prejudicar. Gravidez na adolescência é muito ruim, acaba com a formação, a educação, né? Então, na educação sexual, a gente acaba tendo uma noção um pouco maior de todos esses aspectos, né, da sexualidade. O respeito, né, a importância do consentimento, né? Não existe sexo, por definição, é comportamento consentido, não existe sexo sem consentimento, né? Isso é estupro, não é uma modalidade assim. Namoro, amizade, a diferença dos dois, o que gera gravidez, como evitar, qual a melhor forma, as doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, eu uso camisinha, mas faz sexo oral sem a camisinha. Você vai pegar doenças sexualmente transmissíveis também, porque o sexo oral também é sexo. Né? A busca de prazer, amor, bem carinhos, isso tudo tem que estar bem direitinho na sua cabeça para você fazer de forma que vai te prejudicar menos e vai potencializar o corpo. E a gente viu que tem várias funções corporais positivas, né? A gente aumenta o ponto positivo e diminui o que é negativo, potencialmente negativo. Tudo bem? Vamos identificar alguns erros então? Quem sabe o que está errado nessa frase? Não vai falar tudo 100% tudo aí. Vai, fala, o que está errado? Ele estava no exercício, ele fazer bem aos casais gays. Certo. Ele estava se vendo essa
Certo. E o ânus ele não faz parte do aparelho reprodutor, faz parte do aparelho digestivo, no final. Então ele tá certo? Não, ele tá errado. O pênis também, tipo, a uretra, pra onde sai o sêmen, também faz parte do aparelho excretor. Então tá, tipo, ele tá só jogando o preconceito dele, tá tentando dar um toque científico. Exatamente. Exatamente. É horrível. Então tem dois níveis do erro. O primeiro erro é achar que o certo do sexo é o sexo que vai levar a filhos. Né? É o sexo nos 2 dias do período fértil. Né? O resto não é. O resto é errado. Né? Vamos pensar nisso. Esse senhor, ele tem 3 filhos. Ele casou 3 vezes na verdade. Então tá aí, né? Aparelho reproduzido. Me conte mais sobre todas as vezes que você fez sexo só para reproduzir. Então, a gente já viu que tem várias funções, várias razões e vários níveis para a gente fazer sexo. E depende, né? Se fosse assim, sexo não seria sexo, porque boca não reproduz. Né? Tudo bem? E você está certo. Ele estava se referindo ao ânus, mas ele esqueceu que o ânus é parte do digestório e não do excretor. O seu cocô não é sua excreta. O seu cocô nunca entrou no seu corpo. Tudo bem? A parte de dentro do nosso sistema digestório é fora do nosso corpo. Tudo bem? Exceto aquilo de dentro do corpo, que está no sangue. Só o seu xixi é a sua excreta. E nos homens, sim, a uretra é o mesmo caminho para onde sai o xixi e sai o esperma. Então, ele está certo e errado ao estar errado, acertando. A uretra, o aparelho excretor, pode sim. Tudo bem? E mais interessante ainda, você não precisa nem nascer para ter seu próprio filho. Você está achando, cara, tem que nascer e crescer, só para ter filho. Não, seus problemas acabaram. Olha esse caso que foi. Tem um evento que chama Vent Twin. Você tem uma gestação gemelar e um dos gêmeos ele é absorvido pelo outro. Nas primeiras fases da gestação. Parece que é um caso comum, viu? Em 98, 1 em cada 8 nascimentos de singulares começaram com gêmeos. Mas para onde vai esse irmão subiu? Ele fica com células dele espalhadas pelo seu corpo. E esse rapaz, com o azar dele, teve células do irmão dele, gêmeo, e era gêmeo dizigótico, aqueles gêmeos que tem diferença no DNA, teve células do irmão no tecido que deu origem ao testículo. Cresceu, casou, fez sexo com a própria esposa, né? Teve um filho, e daí o filho teve uma doença, foi para o hospital, precisava de uma doação, de algum tecido, não lembro qual foi o problema. E o pai se ofereceu, claro, e não, você. Parece que você não é o pai do seu filho. Imagina a relação, como ficou abalada. E daí a esposa, como assim, jurando de pé junto, ele não, o carteiro não é nem meu amigo tanto assim. Não, leiteiro de jeito nenhum. Quando fizeram a análise genética, eles falaram, olha, não é uma pessoa tão distante assim, o pai desse filho de você. Parece que ele é um parente seu. Mas como seu filho é único, não tem outros irmãos, como assim? Daí descobriram que era do gêmeo dele que foi absorvido. Antes dele nascer, foi absorvido no corpo dele. Então ele é tio do próprio filho. Nossa. É louco, né? Entendeu? Vocês perceberem que nem as células do seu corpo são suas necessariamente. Tem casos de pessoas que têm células, né, que são as quimeras, tem células, né, dos irmãos gêmeos. Tudo bem? Então vocês verem que biologia não é para amadores, né? Ainda bem que a ciência do DNA está desenvolvida a ponto de descobrir isso e o relacionamento se manteve, eles criaram filho. De boa. Explica esse erro aí, vamos ver. Isso é porque não teve educação sexual. Não, basicamente, a pessoa está servindo como se usar a camisinha só para você prevenir os defeitos, mas não tem com isso na cabeça. Exatamente, né? Pô, a camisinha ela não
impede só a gestação, impede um monte de transferência de outras células ali, não são células reprodutitivas, são células dos vírus, das bactérias, que vão causar as doenças. Tudo bem? Então a gente está precisando muito de uma visão múltipla, bem mais esclarecida, uma noção bem mais multifacetada dessa nossa sexualidade. Então a gente viu nessa nossa palestra que sexo não é uma coisa só, envolve o ato, envolve o tipo de reprodução, envolve os atores, né? Que os atores eles vão variar em grau, em muitas dimensões. Não tem problema nenhum em você ser mais ou menos típico, tudo bem? A gente viu que tem várias funções e razões corporais, pessoais, ecológicas e evolutivas para se fazer sexo. E elas não são excludentes. Não tem a mais certa e a mais errada, tudo bem? Está acontecendo aqui, um belo dia na história da Igreja Católica, Santo Agostinho virou e falou: o certo é que sexo é só para reprodução. E pronto. Entendeu? E tinha que existir mais educação sexual. Tudo bem? E a gente viu que a educação sexual também tem várias funções e várias importâncias: autoconhecimento, satisfação pessoal, evita doenças, gravidez indesejada, evita preconceito e, claro, os abusos sexuais. Tudo bem? Obrigado, pessoal.